Boa noite! Estamos no ar para mais uma live. Hoje nós vamos falar como saber se a carta que eu tirei, ela é boa ou ela é ruim. Vamos pensar juntos aqui hoje nessa live para a gente poder saber se sim, se não, se essa carta é boa ou ruim. Boa noite, Hilda, tudo bom, querida? Deixa eu mandar aqui um aviãozinho para todo mundo, chamando a galera para participar aqui dessa live. E hoje nós vamos falar então sobre essa questão, né? Se a carta que eu tiro, como que eu sei se ela é boa ou se ela é ruim? Isso é uma grande dificuldade para a grande maioria das pessoas que estão iniciando aí nesse universo de baralho cigano. Essa é uma das dúvidas que essas pessoas acabam trazendo para nós. Na verdade, todos nós que estamos trabalhando com as cartas lá no começo, é uma angústia, né, de muitas pessoas. Como é que elas sabem? Como é que eu faço então para saber se essa carta que está saindo, ela está falando sobre coisas positivas ou ela está falando sobre, ela está querendo dizer que é o lado negativo daquela carta? Lembrando que as cartas sempre têm um lado positivo e negativo, assim como a nossa vida, né, gente? Então a gente vai ter sempre as polaridades aí também numa leitura. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje nessa live. Nós vamos falar sobre essa temática. Boa noite para todo mundo que está chegando mais uma vez. Um beijo para todo mundo aí. Coloquem aqui de onde vocês são. Vou esperar um pouquinho para a gente poder começar a falar sobre esse tema. Que eu acredito que para todos nós que gostamos de baralho cigano, né, que estamos nessa jornada de conhecer esse universo, de estudar, de aprender as cartas, na hora que eu tô ali, que eu coloco as cartas, né, e aí me bate aquela dúvida, como é que eu faço? De conseguir entender qual que é o lado positivo da carta do coração, qual que é o lado negativo da carta do coração. Vou até deixar as cartas aqui para a gente poder ver as cartas. Por quê? Porque as cartas, elas sempre vão trazer os dois lados, certo? Então, vamos lá. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar é que quando nós estamos iniciando, nós estudamos as cartas, assim como eu venho falando aqui em todas as lives para vocês anteriores. A gente vem estudando as cartas, a gente tira a carta do dia para a gente poder entender como vai ser nosso dia. A gente vai criando aquela intimidade com o baralho cigano. Mas mesmo assim, quando nós estamos ali diante de uma leitura para o nosso consulente, para o nosso cliente, naquele momento a gente pode sim gerar uma dúvida em relação à carta, né? E aí como é que a gente faz? Nós nos sentimos normalmente inseguros, né? E é uma coisa que é humana, nós falamos aqui também em outros momentos, dessa sensação de insegurança. Então eu tô estudando as cartas, eu comecei a tirar, eu comecei a colocar as cartas para mim, para os meus amigos, para minha família. E aí eu estou diante de uma tiragem e eu fico naquela dúvida se aquela carta, naquela composição de cartas, porque aí a gente já está numa leitura mais complexa, onde eu coloco ali 7 cartas, onde eu posso colocar 21 cartas, onde eu tenho uma leitura de 36 cartas, e aí eu não estou mais tirando uma carta somente, que fica muito mais fácil. Quando eu tiro uma carta só, aquela carta ela vai trazer para mim o significado dela, a emoção que ela causa, que a gente já falou um pouco disso, então fica muito mais fácil quando eu faço a leitura daquela carta. Mas como é que eu faço então, Tânia, para fazer a leitura de 2 cartas, de 3 cartas, de 7 cartas, todas elas enfileiradas, né? Todas em fileira ali, uma do ladinho da outra. Como é que eu faço então para entender que aquela carta do urso, por exemplo, ela é positiva em vez de ser negativa? Ou como é que eu faço para entender que aquela carta do urso, ela é negativa ao invés de ser positiva? Até pegar o urso aqui para vocês para mostrar, né? Já falei em algumas lives sobre a cartinha do urso também. Por quê? Porque ela tem o lado positivo do urso, né? Que é essa força para realizar as coisas e ter precisão no momento certo. Então a carta do urso traz pra gente essa
precisão. Mas, por outro lado, quando a gente pensa no lado negativo da carta, ela fala do abraço de urso. O que seria isso, né? O abraço de urso fala sobre amizades falsas, sobre falsidades. Então, como é que faço então, Tânia, para saber que quando essa cartinha sai, ela não está querendo dizer isso? E aí? Né? Como eu faço? Já vou abrir aqui para vocês. Nós vamos falar um pouco vamos continuar falando sobre tema, mas não esquece, no final, se vocês tiverem dúvidas sobre isso, para colocar aqui também, para eu poder ir respondendo para vocês. Então, respirando fundo, né? Então, quando essa cartinha sai, como é que eu analiso? Eu vou estudar a composição das cartas, pessoal. Então, eu estou falando sobre relacionamento. E eu tenho 7 cartas, uma fileira de 6 cartas, de 7 cartas. E eu tenho uma fileira de cartas todas positivas. Eu vou analisar sempre a carta que vem antes e a carta que vem depois. As cartas que estão nas pontas, elas vão me dar dicas, indícios daquela energia da carta. Ela vai indicar para mim a energia, se a carta ela está ali trazendo a energia positiva dela ou se ela está na negatividade da carta. E a gente não pode esquecer que nós temos que primeiro entender quais são as cartas que são positivas, quais são as cartas que são naturalmente negativas e quais são aquelas cartas que são neutras, né? Quais são aquelas cartas que trazem uma neutralidade no baralho cigano. Então, é o primeiro passo de todos eles, né? É a gente saber qual que é a energia primeira que aquela carta traz. Qual é a primeira energia que ela traz? E a gente vai perceber durante os estudos das cartas qual é o lado, qual é a interpretação, o conceito que cada carta traz. E aí, dentro desse conceito, eu já sei que ela tem uma energia mais positiva, ela tende, assim, ter uma energia mais positiva e aquelas que são naturalmente negativas. Então, as cartas negativas, elas às vezes são muito mais difíceis, muitas vezes, né? Da gente analisar o aspecto positivo delas do que o contrário. Porque a gente está tão acostumado, quando aquela carta do chicote, por exemplo, sai, o chicote é uma carta naturalmente negativa, porque ela vem, né, trazendo essa energia de contrariedade, de corte, de autoridade, né? Então ela traz para nós essa energia. Então ela naturalmente ela já traz aspecto negativo. E aí quando que eu vejo que ela é positiva? Então essa carta dentro de uma tiragem, uma carta positiva antes à direita e uma carta positiva à esquerda, nós vamos entender que ela vai falar sobre mudanças. E aí a gente consegue entender que ela traz essa energia da positividade naquele posicionamento que ela está. Então, nós vamos ter que analisar o posicionamento da carta para a gente poder compreender qual é o aspecto positivo ou negativo daquela carta. E para isso, pessoal, nós vamos ter que recobrar tudo que a gente veio falando até agora. Primeira coisa, estudar um pouco os conceitos das cartas, entender então quais são as cartas, compreender o conceito que ela traz, principalmente me sentir seguro, confiante na minha leitura. Mesmo que você, por acaso, naquele momento, você não consiga trazer toda a interpretação da carta, não tem problema. Às vezes a carta ela aparece ali e aquela uma palavra que vem é justamente aquilo que o seu consulente, o seu cliente precisa saber. Você não precisa descrever a carta inteira numa tiragem de cartas para a pessoa saber se a carta é boa ou ruim. Dentro de uma tiragem, com todas as cartinhas que você coloca ali, você vai trazendo a parte que mais positiva ou que de alguma forma as palavras que vão vindo, que fazem sentido daquela carta e que cabe naquela leitura. E aí a gente vai montando ali uma história. Então, quando a gente fala de 7 cartas, de 21 cartas,
ou mesmo das 36 cartas, a gente vai ler elas por fileiras ou por colunas, mas normalmente por fileiras. E quando a gente lê por fileiras, a gente vai lendo de 2 cartas, de 3 cartas, para a gente conseguir montar uma história e trazer aquela história para o nosso consulente. Então é dessa forma que a gente vai entendendo ali todo aquele aspecto, a gente vai compreendendo quais são as questões que as cartas vão se revelando ali para o nosso cliente. E é lógico, né, pessoal? Precisa de treino, né? E eu tô batendo na tecla aqui, não é de agora, falando sobre essa questão do treino, da persistência, para que a gente consiga alcançar aí a eficácia dentro de uma leitura de cartas. E aos poucos, quando você vê aquelas cartas colocadas, você já automaticamente, né, conforme você vai tirando ela muitas vezes, você já vai entendendo qual o lugar daquela carta naquela posição que ela está saindo. Você já consegue perceber o que as cartas estão trazendo como tema central da tiragem para aquele consulente, para aquele consulente, para aquele cliente e para você mesmo, né? Para você mesma. Confusão é normalmente quando você tira a carta para você. Eu duvido que tenha aqui um terapeuta oracular que na hora que vai tirar a carta para si mesmo, né? Para si mesma, fica lá, não, deixa eu tirar mais uma, porque a gente sempre tem a necessidade de querer tirar as cartas 100% positivas, assim como todo mundo que nos procura. É normal, né? Eu mesma já fiz isso várias vezes, mas também é um treino nosso de tirar as cartas e entender que mesmo que as cartas não digam aquilo que você desejou, que você gostaria, não significa que ela não está trazendo aquilo que você precisa ouvir, aquilo que você realmente precisa para a sua vida. Então, hoje mesmo eu fiz várias leituras, né, com um baralho cigano para várias pessoas que me procuraram no dia de hoje e por assuntos difíceis de tratar. Então, não pensem vocês que quando você está lá com o seu baralho e que você está diante ali de um cliente, é uma pessoa que está ali muitas vezes em sofrimento, independente de qual seja o sofrimento dessa pessoa. Pode ser que para você não seja algo que você considere que seja um sofrimento para você, mas para aquela pessoa é um sofrimento muito grande. E quando ela vem e você está ali com o seu baralho, ela espera que de alguma forma você traga clareza para ela, que você conforte o coração dela, que você ajude ela a conseguir entender e enxergar aquilo que ela não está enxergando. Por mais que para você seja óbvio, porque quando nós estamos fora da situação, a gente olha para a nossa fileirinha de cartas e a gente já vê a resposta e parece muito óbvio para nós, mas para aquele que está te procurando não é. E quanta dor tem aquelas pessoas. E elas precisam, naquele momento, que você, sim, respire fundo junto com ela, que você traga ali a orientação que o baralho está trazendo. E é interessante que durante a consulta, você tem o início da consulta, onde você conversa ali, faz um bate-papo inicial com a pessoa, né? Vai saber o que ela vai necessitar com aquelas cartas, por que ela procurou o baralho cigano, por que ela procurou esse tipo de terapia, o que ela deseja. É para falar sobre a vida profissional, é para falar sobre a vida amorosa, sobre o relacionamento. O que ela quer saber? É sobre a saúde, sobre a sua espiritualidade. Na verdade, o baralho ele vai trazer todas as dimensões, mas a pessoa sempre vem trazendo ali um ponto, que é a pontinha do iceberg, né? Todo mundo sabe disso. As pessoas trazem ali o ponto que elas gostariam de trabalhar naquela sessão. E aquele ponto, quando a gente desce, a gente vê todo o iceberg lá. Então, toda a problemática da pessoa, né? O que mais tem ali, que é muito mais do que ela está te trazendo. Então, com o passar do tempo, a questão de você perceber as cartas, você vai percebendo aquelas cartas que trazem as respostas positivas, negativas, e aqui tornando diante de uma leitura, porque você vai entender a temática que a pessoa está trazendo. Dentro de um jogo completo de 36 cartas, ele vai trazer o tema e o tema vai nortear o jogo inteiro. Por exemplo,
Eu já li para algumas pessoas que elas trazem uma queixa falando sobre, eu quero falar sobre relacionamento, que é muito comum, e vocês que se forem trabalhar com as cartas, vocês vão ver que isso é mais comum do que se imagina. E aí, quando você faz a primeira tiragem, normalmente eu tiro as cartas primeiras para trazer o conselho que a espiritualidade vai trazer ali para a pessoa, antes de montar o jogo completo. Quem já fez o jogo completo comigo já deve ter percebido que eu tenho esse movimento. E aí, quando a gente tira aquelas 3 primeiras cartas, as 3 primeiras cartas, elas vão trazer uma orientação para a pessoa que está te procurando. Ali, o terapeuta já sabe qual é a queixa central da vida daquela pessoa, porque vai sair nessas cartas. Às vezes o que está vindo ali tem um problema de autoestima. Às vezes o que está vindo ali vai falar sobre um aspecto profissional. Às vezes ali está trazendo crenças que estão embutidas naquela pessoa. Vai falar que ela precisa às vezes retornar para a infância e curar a própria criança interior. Então o recado são 1000. Só que às vezes ele responde já queixas de relacionamento que a pessoa precisa se posicionar mais, ou a pessoa precisa continuar ou não naquela relação. Então eu já peguei várias maneiras, várias respostas que a espiritualidade traz já nessas primeiras cartas. E ali aquelas 3 primeiras cartas, elas vão nortear depois o jogo completo. E quando você monta o jogo completo ali com as 36 cartas, onde você vai ter essa fileirinha que eu te falei de 6 cartas, onde você vai ler as cartas como se elas fossem uma história. Então você precisa intercalar uma carta com a outra, precisa entender quais são as cartas que trazem a parte positiva dela, a parte negativa, para você poder entender o enredo daquela carta. Vai ficar muito mais fácil. Mas se você já sabe a temática que está permeando a vida da pessoa, você já entende o que vai acontecer naquele jogo. Você já consegue entender que aquela carta, muitas vezes que está vindo, ela não é ruim, não é negativa. Ela está te contando uma história, mas ela está te trazendo possibilidades de evolução, de crescimento para o seu consulente. As cartas, elas, mesmo que aparentemente saia aspectos negativos, a gente precisa entender que mesmo diante disso, ela sempre traz aprendizado e ela sempre nos encaminha para a positividade, para um crescimento, para um autoconhecimento, para que a gente consiga perceber que aquilo que a gente estava fazendo ou da maneira como a gente estava conduzindo pode ser conduzido de uma forma muito melhor e que aquilo que aconteceu estava lá, tinha que acontecer, faz da nossa era algo que a gente precisava passar, mas que aquilo que estava acontecendo estava trazendo você para um caminho muito melhor, muito mais positivo. Mesmo que venha diante de muita dor, você vai trazendo isso para o seu consulente, para que ele aceite as coisas que já aconteceram na vida dele, porque enquanto ele não aceita, ele fica parado ali no tempo e as coisas não acontecem na vida dele. Então, as cartas, elas trazem essa beleza. Por isso que eu trouxe num dos posts, num dos stories, né? E falei pra vocês que precisa ter muita coragem para tirar as cartas, porque elas vão trazer aquilo que muitas vezes você nem quer ouvir. Vou contar uma historinha rapidinho pra vocês. Hoje eu fiz um atendimento com uma pessoa e foi muito interessante, porque aí a pessoa trouxe um aspecto que ela gostaria que eu analisasse, né, que as cartas pudessem trazer para ela orientação, mas isso se referia a um terceiro, seria um relacionamento. E aí, quando eu faço o método onde a gente vai falar sobre relacionamento, um dos métodos que eu gosto muito é Afrodite. Então, nessa leitura, você compara o que cada um pensa, sente, o que cada um deseja, como as pessoas se veem ali. Mas você vê você, consulente, e você vê o outro em relação a você. E foi muito interessante porque essa consulente, ela falou assim pra mim: não, mas eu só quero saber o que ele pensa. E aí eu falei: não, gata, aqui não. Aqui a leitura que eu vou fazer, você também vai se analisar, porque é um momento de autoconhecimento.
É um momento fantástico para você saber como você se sente, como você vê essa situação. Coisas que talvez estão em um nível mais inconsciente e você vai ter noção. Como que você vai poder fazer uma escolha na sua vida se você não sabe o que você está sentindo e pensando? Se você não tem clareza disso. Né? Então, e como você compara uma situação com a outra? Né? E aí ela ficou chocada, ela falou, não, é verdade, né? Começou a rir, né? Falou, não, é verdade, você tem razão. Então não adianta a gente querer cobrir, né, o sol com a peneira. É um ditado popular aí, não adianta a gente querer cobrir o sol com a peneira. As cartas, elas vão realmente revelar o que você está pensando e sentindo. E ela falou, nossa, é isso mesmo, eu não queria falar sobre essa parte porque eu não queria entrar em contato com isso, mas se você não, né, lógico, né, pensando aqui, se a pessoa não queria entrar em contato com isso, de alguma forma, por que ela procurou uma leitura de cartas, né? É porque ela queria, sim. No fundo, ela queria, né? Ela tá lá, tanto que foi bom, né? Então a leitura foi feita, ela conseguiu perceber muitas coisas que estavam ali e trouxe para ela uma sensação muito boa para ela conseguir fazer as escolhas que ela precisava na vida dela. Saiu muito mais leve, né? Como eu falo para vocês da leitura, e ela conseguiu dali já saber o que ela ia fazer na vida dela. Então é interessante isso, né? Que o baralho, ele vai trazer uma sequência de cartas e que as pessoas, mesmo que elas não desejem, mesmo que elas não queiram, as cartas elas vão trazer o que está no nível mais inconsciente da pessoa. Né? E esse é um momento que a gente fala que é terapêutico. Por quê? Porque a gente vai trazer aquilo e vai ajudar a pessoa a cuidar daquele conteúdo de uma forma muito amorosa, entendendo que aquilo faz parte dela, mas que aquilo está ali justamente para trazer cura para ela poder crescer, para ela poder evoluir, para ela amadurecer. Tudo faz com que a gente amadureça diante das situações. Por mais que muitas vezes a gente ache que aquela situação é ruim, ela vai promover desenvolvimento humano para todos nós. Então nós estamos lá, né, voltando para as cartas aqui, nós estamos lá diante de algumas cartas. Agora, se você está diante de cartas que são, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, deixa eu ver se eu acho, mostrar aqui para vocês, onde vocês estão. Olha, eu vou pegar uma carta, por exemplo, da foice, que eu acho que eu já falei para vocês em outro momento. Só tô procurando aqui, tá, galera? Só um minutinho. Ó, pegando a carta da foice, quando que essa carta, ela vai trazer a negatividade dela? Na verdade, essa carta, ela por si só, ela traz um aspecto negativo, mas ela é uma carta extremamente importante para o nosso desenvolvimento, porque ela promove cura da nossa alma, né? Tô procurando o coração aqui para mostrar para vocês. Aqui, achei. Então, quando nós temos essa carta e na sequência nós temos a carta do coração, essa carta corta a energia. É a única carta no baralho cigano e numa leitura que pode cortar o amor. Nada mais. Essa carta aqui, ela supera todas as cartas. Onde ela tiver, ela vai falar do aspecto do sentimento positivo, da amorosidade, da união, né? Ela vai falar do amor próprio. Mas quando essa carta está ao lado dela, significa que isso está sendo cortado, né? Então, só para vocês entenderem, essa carta ela é negativa, essa carta é positiva, e nessa situação ela corta a positividade da nossa carta do coração. Então, é dessa forma que a gente vai analisando as cartas, ok? Né? Entendendo que algumas cartas elas vão sobrepondo. Tirando isso, gente, dificilmente esse tipo de situação acontece. Ok? Só essa carta tem esse poder aqui. Mas se você tiver com a carta do coração do lado de outras cartas, ela não vai trazer essa energia de negatividade, tá? Apesar da carta da torre, por exemplo, falar de medo, né? Vai falar de insegurança. Ela traz muito esse aspecto nesse momento de isolamento que a gente está vivendo. Essa carta aqui, ela vai trazer sempre para o lado do autoconhecimento, dizendo então que a gente precisa buscar o nosso amor próprio
de uma forma um pouco mais introspectiva, mas sempre trazendo isso numa linha de desenvolvimento humano, dizendo que a gente precisa entrar para dentro um pouco mais das nossas emoções e conhecer um pouco mais o universo dos nossos sentimentos, entender um pouco o nosso aspecto emocional. Então ela vai trazer essa energia, né, positiva diante de uma carta que é negativa. Então dessa forma a gente vai fazendo a leitura de duas em duas cartas para a gente conseguir entender as cartas que trazem essa energia, essa carga negativa naturalmente, e aquela que traz uma carga positiva e que a gente já se familiarizou com elas, a gente já entendeu que ela é muito boa, que é a carta do coração, a carta do sol, a carta dos peixes. Dificilmente a carta do sol, por exemplo, ela teria um aspecto negativo. Não que não possa surgir, mas só se ela tiver com muitas cartas negativas em volta dela. Caso contrário, ela acaba mesmo sobrepondo todas as cartas e trazendo um aspecto positivo. Então, é dessa forma que a gente vai conduzindo aí o baralho cigano para a gente poder entender como isso funciona na prática, né? Como essas coisas vão trazendo para nós esse aspecto. Uma outra coisa que eu vou trazer aqui para vocês, vou pegar aqui, quando é que eu sei, por exemplo, que pode haver um aspecto, por exemplo, de magia na minha leitura. Vou trazer para vocês porque algumas pessoas me perguntam isso, né? Ah, mas como é que eu sei que existe magia ali? Quando essas duas cartas que são bem negativas, né? Elas estão juntas, tá? Então, quando elas saem no baralho cigano, lógico que a gente, mesmo assim, eu confirmo, eu utilizo o pêndulo para poder confirmar. Se você não tem o pêndulo, você pode tirar mais uma outra carta para poder trazer a confirmação, que eu já expliquei aqui em outras lives, mas essa cartinha aqui, junto com ela vai trazer essa possibilidade de haver magia na vida da pessoa, alguma situação bem negativa na vida da pessoa. Então, a gente começa a ver que as cartas também negativas, quando elas estão juntas, elas se potencializam também. Então, é dessa forma que a gente vai entendendo como é que nós fazemos para, diante de uma leitura, observar o aspecto positivo e negativo. E lógico, né, pessoal? Nós não podemos esquecer que a gente também precisa usar do nosso campo intuitivo nessas horas, né? Então, para quem tem esse lado mais aguçado, é hora de também se conectar e pedir ali, ou sentir a intuição, se aquilo é o que a carta está trazendo realmente ou não. Mas para você que não tem esse campo muito aguçado, é o conceito que as cartas trazem, a energia que ela traz, se ela te traz um mal-estar ou não, é algo que você vai analisar também e que você vai aprendendo conforme você vai estudando as cartas. Já falei sobre essa questão do estudo, que é necessário mesmo da gente dedicar aí um tempo para a gente poder entender as cartas, para colocar isso com uma prática na nossa vida, para a gente poder conseguir ficar mais assertivo, ter uma leitura mais eficaz, e com o tempo vocês vão percebendo que vai ficar uma coisa extremamente natural. Você olha para as cartas e você já entendeu o que ela quis trazer para você, né? Então, é dessa forma que a gente vai conduzindo aí a leitura do baralho cigano. Deixa eu pegar mais uma outra cartinha aqui, que essa é algo que trazer como curiosidade para vocês, tá? Então, quando nós temos aqui a criança, deixa eu ver, quando nós temos a criança e a cegonha, estão vendo? Então, quando a carta sai nessa posição, significa que, dentro de uma leitura, a possibilidade daquela pessoa engravidar, né? Então, a gente também vai pegar, e essas são cartas, a carta da criança, ela é uma carta neutra, né? A carta da cegonha, ela é uma carta positiva, tá? Então, assim, a possibilidade da chegada de uma criança, tá? Agora, quando a gente inverte, a gente vê a cegonha, a gente coloca a criança nessa posição, a cegonha primeiro e depois a criança, aqui a gente já consegue analisar que a pessoa está grávida. A cegonha já trouxe o bebê, já trouxe a criança, já tá lá no campo da pessoa, né? Então a possibilidade dela estar grávida é muito grande. Então também dessa forma a gente consegue ir analisando as cartas para a gente poder compreender. Uma outra carta também, trazer para vocês,
para vocês entenderem. Aí são curiosidades e cartas que são bem positivas também, tá, gente? Então, quando a nossa carta do anel sai e colado sai a carta do coração, significa que a pessoa que eu estou é a pessoa que eu amo. E se por acaso eu estou noivo, significa que terá casamento, né? Essa carta, ela vai trazer pra gente essa ideia de casamento. Então, são cartas positivas juntas, né? Ao contrário da foice que estava aqui do lado do coração, essa carta que indica casamento. E se você já tiver casado, significa que você e o seu cônjuge, né? Você tem muito amor nesse casamento, tem muito amor entre essas pessoas, tem muito amor entre esse casal. Não é legal, pessoal? Né? São curiosidades que eu acho que são bacanas da gente saber. E quando essas cartas saem, a gente já consegue analisar, já consegue perceber, né, qual que é a energia que aquele casal está trazendo, que aquela pessoa está trazendo para a leitura. E entender, né, que as coisas já estão muito boas ali, ou que tende a melhorar, a ficar melhor. Dúvidas até aqui? O que vocês gostariam de saber aí das cartas, né? Daquilo que eu tô trazendo para vocês, que eu tô mostrando para vocês, qual que é a curiosidade que vocês têm também. Coloquem aqui para mim, por favor. Eu vou trazer mais uma também, tá? Olha aqui. A âncora, ela é a representação do trabalho quando a gente pensa no baralho cigano. E os peixes, ele é o ganho financeiro. Então, não tem jeito. Toda vez que essa carta sai, ela vai falar sobre a materialidade, ela vai falar sobre prosperidade, sobre sucesso. Ela vai trazer sempre essa energia muito boa de abundância, de multiplicidade. Quando essa carta do trabalho sai junto com essa carta dos peixes, o que ela está trazendo para nós, né? Lógico, diante das perguntas, né, galera? Eu tô trazendo aqui para vocês curiosidades, mas só para vocês entenderem. Então, quando essa carta sai junto com essa, ela fala que esse trabalho vai te trazer muita prosperidade. Vai te trazer muito dinheiro, vai render bastante, né? Vai te trazer sucesso, vai te trazer abundância, vai multiplicar. Então, quando a gente vê esse casalzinho, né, essa duplazinha de cartas, lógico, diante de perguntas que tem a ver com o trabalho, tá, galera? Porque se estiver dentro de um outro aspecto, perdão, se estiver falando de uma outra dimensão, ela vai trazer positividade também, com certeza. Mas aqui, se você estiver fazendo perguntas sobre trabalho, sobre ganho financeiro, essa duplinha aqui é o sucesso total, né? Ela vai falar então que esse trabalho traz sim muita prosperidade, o que vai te trazer muitos ganhos materiais, né? Ela vai falar sobre materialidade. Então, é extremamente positivo aí. Então, já falei das cartas que são negativas, né? Que quando aparecem, qual o aspecto que a gente vai tendo, né? Trouxe algumas curiosidades para vocês aqui sobre cartas positivas, juntos e negativas também, né? Para a gente poder entendendo qual que é o universo do baralho cigano. E principalmente entendendo que quando a gente vai dividindo, sabendo quais são um pouco de cada carta ali, esse conjunto de cartas, as lâminas, fica mais fácil de compreender. Então, quais são as lâminas que são positivas, negativas, quais são as neutras, fica mais fácil. Cadê uma outra carta que é neutra aqui? Para mostrar para vocês. Deixa eu buscar aqui. Olha, a carta, né? Então, a carta, ela fala que vai chegar um aviso, vai chegar uma notícia para você, né? Ela vai falar sobre a questão do tempo, mas para eu saber se essa notícia é boa ou ruim, é a próxima carta. Por exemplo, vou pegar essa carta aqui, que é a carta do ramalhete. Se essa carta sair com uma carta positiva, ela diz que as notícias são positivas e são muito boas. Aqui são notícias maravilhosas que vão te trazer muita alegria, muita realização, né? Que você vai se sentir assim extremamente feliz com as notícias. Mas se, por exemplo, for uma cartinha que tiver, por exemplo, do lado dos ratinhos, então significa que a notícia que vai vir é uma notícia negativa, de perda, de desentendimento. Se tiver com essa aqui, então, né, a gente já percebeu que vai ter desentendimento, vai ter contrariedades e que vai chegar para você e você vai ter que, de alguma forma, você vai ter que lidar com aquela notícia, com aquela situação.
Lógico, né? Então, se estamos ali diante do nosso consulente, a gente vai falando com jeitinho para ele passar por aquela situação, mas que aquilo tende sim a acabar, porque não há nada é para sempre. A gente não vai viver isso para sempre, né? Então aquilo tende a acabar em algum momento. Mas a grande sacada é você não ficar brigando ali com o destino, não ficar brigando ali com a situação, né? Então respira fundo, agradece ainda e segue em frente. É sempre dessa forma que eu vou conduzindo aí os atendimentos para ajudar as pessoas a passarem por situações que não são fáceis na vida, mas para elas conseguirem também terem força, buscar essa força interior para poder conduzir de alguma maneira, né, as situações que vão acontecendo no nosso dia a dia. É um pouco de tudo isso, galera. Me conta aqui, deixa eu ver. Eu esqueci de rodar a timeline aqui, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Eu acabei não rodando, perdão. Sim, posso ver se eu tô grávida, por favor. Eu não tô respondendo perguntas específicas aqui nessa live, mas eu tô falando sobre a junção das cartas. Por exemplo, o Juliano tá perguntando, o urso e a árvore, pergunta referente à saúde. É muito interessante, gostei, Ju. Deixa eu pegar a árvore aqui. E é o urso, tá? Então, o urso e a árvore, né? Olha, então, quando a gente pensa na questão da saúde, aqui o urso, vamos analisar o urso. O meu urso aqui, ele está, deixa eu mostrar assim, ele está dentro da água. A água são as emoções. A árvore fala de coisas que estão muito enraizadas, que estão muito profundas. Então, o que a gente percebe? Que existe questões de saúde que estão enraizadas e que vai emergir, que vai vir à tona, que vai vir para a superfície, que vai aparecer. E são profundas. A pessoa estava ali, a pessoa não viu e em algum momento ela vai vir à tona e a pessoa precisa cuidar. Se a gente começa a analisar que é a água são as emoções, então são situações que têm a ver com o emocional. Por quê? Porque a árvore, ela traz também, a árvore ela vai falar do respirar. A gente respira com os pulmões. Os pulmões ficam na região do cardíaco, certo? Então, o que significa? O cardíaco, ele é o responsável pelas emoções, né? Então, significa que ela pode ter alguma questão ali que está sufocando ela, que ela não consegue respirar, né? E aí tem a ver com o aspecto emocional, de alguma situação que ela não conseguiu lidar, né? Então, ela vai entendendo isso e tem a ver com o aspecto emocional, com a saúde emocional dela. E às vezes são coisas que são antigas, que ela deixou de falar e aquilo vai se tornando crônico e ela pode ter uma pressão alta, ela pode ter um problema cardíaco, ela pode ter uma questão mesmo na parte respiratória, uma sinusite, uma rinite, ela pode sim somatizar algo nesse sentido, mas tudo tá ligado ao aspecto emocional. Lembra aqui, ó, da água, tá? Então sim, Ju, vai aparecer aqui, tá? Deixa eu ver o que o pessoal foi falando aqui. Aliança juntamente com o livro. Que bom, vocês estão afiados, hein? Gostei. Então, deixa eu pegar aqui. Aliança e os livros. Certo? Então, a junção dessas cartas, elas são duas cartas que são extremamente positivas, certo? Então, aqui, o que ela fala? Aliança com os livros. Os livros, eles são relacionados a documentos, né? Documentos, aliança, documento. O que será isso? Tem a ver que você vai fazer parcerias e que vai ter contratos. Que essas parcerias vão ser por contratos. Então, pode ser uma sociedade que você está montando ali com outra pessoa. E se por acaso você estiver vivendo com aquela pessoa, pode ser que vocês realmente assinem um contrato de casamento, por exemplo. Porque aí depende também da pergunta que está sendo feita. Se for para a área de relacionamento, tem tudo a ver. Se for uma área profissional, significa que você vai fazer contratos ali, vai ter uma sociedade onde você vai assinar contratos junto com aquela outra pessoa. Respondido? Ju, fala aqui pra mim se respondeu pra você. Bom, né? Muito legal. Imagina, gratidão você também.
Gente, mais alguma dúvida? Adorei. Pode falar aqui que eu gostei bastante de responder isso. Respondido, né? Ah, espero que tenha respondido também. Não sei se você tirou para você, mas espero que tenha respondido aquilo que você precisava. Maravilhoso. Juliana, obrigada, querido. Então, de uma forma geral, as cartas elas vão trazendo para nós essas milhares de interpretações, né? Lógico, elas têm uma ideia, um conceito e a gente vai aplicando ali na nossa vida de forma linda, maravilhosa e usando, lógico, também o nosso campo intuitivo, mas mais que isso, usando a nossa sabedoria, usando o nosso estudo, né? Trazendo essa energia que as cartas nos trazem. Eu acho que é isso. Pode ser relacionado ao processo judicial também? Pode, por isso que eu falei que depende muito da pergunta, Hilda. Porque se tiver essa pergunta for no aspecto judicial, ela vai trazer, porque ela trabalha com essa ideia de cartas, documentos, de conhecimento. Então ela vai trazer esse aspecto sim. Então pode sim, que aquilo está na justiça, dá para sair, né? Bom? Tá, deixa eu ler aqui o Juliano colocou. Eu não entendi à primeira vista, mas na sequência o baralho trouxe essa explicação. Isso, é muito mágico, é isso mesmo. E às vezes a gente olha, a gente faz uma primeira interpretação, isso é muito natural, não tem problema, não tá errado, tá tudo certo. E aí depois você olha de novo, você fala, tá falando mais isso. Gente, é isso mesmo, essa é a mágica do baralho cigano. E aí você olha de novo, você consegue enxergar mais coisas. Mas por quê? Porque você vai ficando mais apto, mais rápido, né? Você vai conseguindo perceber mais as cartas, você vai entendendo dentro daquela jogada, que mais que está trazendo ali. Então, com o tempo você vai ficando cada vez melhor nessa questão da tiragem, tá? Então, sim, Juliano, Hilda, né? É possível, sim. E às vezes, gente, tem uma outra coisa. Às vezes você fez uma pergunta e aí sai um conjunto de cartas, todas elas são positivas. E aí, às vezes, no geral, ela tá falando sim. Eu não preciso ler uma cartinha por vez. Porque às vezes a gente fica, né? Eu preciso ler todas as cartas. Não. O aspecto geral das cartas é o sim. Ela já tá respondendo em todas as cartas ali. É que às vezes ela traz 3 cartas para você não ter dúvida. Né? Ela já traz o sim nas 3 cartas para você não ficar ali com dúvida se é ou não é. Né? Ela já traz tudo. E aí você só olha aquele conjunto de cartas e fala, não, é sim. É isso que tá querendo dizer e tal. E aí você já consegue trazer o conselho ali pro seu consulente. Às vezes eu bato o olho numa coluna e já entendo o que tá querendo dizer na outra, mas lógico, né, gente? Eu já faço essa leitura. Tá? Acredito que só falta mais segurança. É isso mesmo, Juliano. O Juliano tá falando que só falta mais segurança. Exato. E aí a segurança ela vai vindo com o tempo, com o treino, com essas jogadinhas, com essas jogadas, essas pequenas jogadas que a gente faz pra gente, pro colega, né? A gente vai se habituando ali com as cartas. Então, de tanto sair a carta da árvore, você já sabe, né? Quando fala do aspecto da saúde, você já entende que tem coisas ali, né? E você vai entendendo a carta também. Porque olha lá, né? A gente falou da árvore agora há pouco. Mas quando a gente olha para ela, a árvore ela tá ligada, ela é uma semente que dali cresce, se transforma numa bela árvore. A árvore ela é a representação do ar, né? Quando a gente olha para a árvore, dá essa sensação de respirar. Sem falar que os nossos pulmões ele tem formato mesmo, né? De uma copa de uma árvore. Então, a gente começa a relacionar uma coisa com a outra. Pelo menos para mim, quando eu olho, eu acho que isso que é legal também, de cada um olhar e ver aquilo que também faz sentido para você. Mas, de uma forma geral, ela vai trazer essa analogia, né, do ar e do respirar. Respirar o quê? Pulmão. O pulmão fica na região da onde? Do cardíaco. Então, fica muito fácil associar uma coisa com a outra, tá? Espero estar fazendo sentido para vocês também. Né? Por mais que às vezes a gente alie um conhecimento ao outro, mas vai tendo uma lógica. Acho que a gente tem que buscar a lógica diante das nossas leituras, porque isso facilita também pro nosso consulente entender, certo? Então a carta ela vai falar então que tem uma questão ali naquele local. E a cartinha seguinte, o anterior, vai denunciar em que lugar que é aquilo, né?
A gente vai conseguindo perceber. Faz sentido, né? Exato, Juliano, faz muito sentido. É isso que a gente tem que fazer. Eu vou muito pela lógica, né? Eu trago muito a ideia, a lógica nos meus atendimentos, nas cartas. E vou associando também com meus outros conhecimentos, mas nada que vocês também não possam fazer. Tenho certeza que vocês todos conseguem, né? Oi, Cine, tudo bom? Que bom, chegou na live. Gente, mais alguma pergunta? Adorei responder as perguntas aqui para vocês, né? Foi muito gostoso. Quero saber se vocês têm mais dúvidas em relação às cartas. Aproveitem, hein, ó, pra gente poder falar aqui das cartinhas. Deixa eu ver se tem mais alguém. Enquanto vocês vão pensando, vão digitando, o meu canal do YouTube eu postei para vocês. Quem tiver interesse, dá uma entrada lá. Não esquece de se inscrever também, de curtir os vídeos. Lá eu tô fazendo toda essa parte das cartas, né? Explicando cada uma delas. E tem vários vídeos muito legais também para trazer um pouco de aprendizado e contribuição para vocês, tá bom? Então não esqueçam de entrar lá. Quem tiver dúvida, né, qual que é o nome do meu canal, é o mesmo nome aqui do Instagram, mas o link tá na bio aqui do Instagram. É só dar uma olhada lá. Ai, que bom, né? Que bom que o Juliano hoje tá, ó, saciado. Isso é muito legal. Obrigada, Ju, de verdade. Beijo no coração, viu? Gratidão. Que bom. Ai, obrigada, Cine. Vocês que são. Vocês vão me deixar com vergonha. Gratidão, galera. Gratidão. Pessoal, então é isso. De verdade, né? Espero ter contribuído aí com vocês. E eu volto na quarta-feira pra gente continuar falando do baralho cigano, pra gente continuar entendendo cada vez mais esse universo das cartas. E vocês vão ver que é muito fácil, né? E aí, quando a gente tem paixão, fica mais fácil ainda, tá bom? Beijos pra vocês. Então, se vocês não tiverem, eu já vou me despedindo, pra gente poder ir finalizando a nossa live de hoje. Gratidão, Ale, pra você também, minha flor. Sempre prestigiando as lives, né? Gratidão mesmo. Já ia perguntar, cadê a Lê? Que bom. Beijo, Ju. Beijo, Juliano, querido. Foi muito bom ter você aqui nessa live hoje. Todos vocês. Beijo, Hilda. É uma outra fofa também, né? Que tá sempre aqui. Gratidão, Paulo. Beijo, Cine. Galera, até mais então.